depois da palestra nossa querida Lilian, que nos deu uma aula, a gente vai agora para o nosso segundo palestrante. Vou colocar aqui ele na tela para eu poder apresentar, fazer a apresentação dele. Vamos ver aqui, onde está ele. Aqui. Aí, já na tela, o nosso segundo participante. Nós temos agora o Alberto Kunklumb, que possui graduação em bacharelado em Química Ambiental pela Universidade Católica de Pelotas, no ano de 2010, sendo o trabalho de graduação referente à produção de coagulante vegetal à base de tanino de cascas de eucalipto. Possui uma pós-graduação em Química Ambiental no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Pelotas, no ano de 2016, com um trabalho de conclusão sobre reaproveitamento energético de lodo de estação de tratamento de efluentes. Concluiu um MBA em Engenharia Sanitária e Ambiental no Instituto de Pós-Graduação em Porto Alegre, com um trabalho de conclusão sobre protocolo de elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em qualidade ambiental, com a dissertação referente à bioabsorção passiva de herbicidas em efluentes utilizando microalgas. Profissionalmente atua nos seguintes temas: projetos ambientais, tratamento de água, tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, estudos de impacto ambiental simplificado, licenciamento ambiental e demais documentações relacionadas ao meio ambiente. O título da palestra dele é Tratamento de Efluentes Industriais, Estudos de Caso e Perspectiva frente às novas legislações ambientais. Alberto, seja muito bem-vindo à nossa 9ª semana acadêmica do curso de Gestão Ambiental da UFPEL e desejar para ti uma boa palestra agora, uma boa tarde. Vamos preparar aqui o teu material. Aqui. Quando é para dar uma travadinha aqui, mas não precisa se assustar que vai sair o material. Tá certo. Aí. Compartilhar a tela.
Então tá. Gente, eu vou começar a início aqui a minha palestra. A gente teve alguns probleminhas técnicos, tá? Eu não tô conseguindo ver os slides aqui que o pessoal tá passando, não sei se vocês estão vendo também. Mas primeiro de tudo, eu vou me apresentar para vocês, mas o Igor já me apresentou. Desejar uma boa tarde para vocês primeiro. Eu já sou formado há 11 anos, eu sou formado em Química Ambiental, e um ano antes de eu me formar, eu já fazia estágio na área, então eu já trabalho há 12 anos com isso, tá? Nesses 12 anos, eu fiz gerenciamento e operação de várias estações de tratamento, então eu vou trazer alguns estudos de caso para vocês, tá? Além disso, no início ali eu vou dar uma explicadinha como é que funcionam os tratamentos que estão sendo utilizados, principalmente aqui na região, com as agroindústrias, que aqui são bem fortes, são as indústrias mais fortes aqui da região, as agroindústrias, né? Os tipos de tratamento, depois os estudos de caso de algumas delas, que a gente tem aqui na região, que eu consegui, que eu tenho contato com elas e eu consigo apresentar para vocês. E nesse meio tempo também eu vou apresentar algumas perspectivas das legislações, tá? Porque as legislações elas estão mudando muito nos últimos anos, tá? Então, muito provavelmente a gente também tenha que otimizar algum sistema de tratamento, porque elas estão ficando cada vez mais fechadas, assim, elas estão sendo parâmetros mais restritivos para serem atendidos, tá? E aí entram legislações tanto federais quanto estaduais quanto as municipais. Acho que a minha palestra, não tenho certeza que a minha palestra ela conversa bastante com a palestra anterior, que foi a palestra da Lilian, tá? E ela vai conversar bastante também com a do próximo palestrante, o Thiago, que também vai falar sobre alguns estudos de caso. A Lilian falou sobre mananciais hídricos, então tudo tem um pouquinho a ver, tá? Enquanto o pessoal ainda tá ajustando aqui os slides, eu vou fazer mais algumas apresentações, tá? Eu trabalho, faz 12 anos já, eu trabalho numa empresa de consultoria ambiental daqui de Pelotas, a Sanitec, que a gente realiza projetos de estações de tratamento de efluentes, a gente faz a parte da operação da estação de tratamento de efluentes também, e a gente pega também a parte de licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, aterro de resíduos, incorporação de resíduos em solo, plano de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente mexe bastante com todas as variantes ambientais. A gente mexe principalmente com a parte de resíduos sólidos e com a parte de efluentes líquidos. Bem, o Igor aqui me falou que trancou tudo para ele. Está quase conseguindo a entrada, eu dou o start na nossa palestra. Tá bem? Mas a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre o que seria o tratamento de efluentes. O que seria um efluente? O efluente em si, ele é gerado nas indústrias, tá? Em várias operações, desde a operação industrial mesmo, a fabricação de um produto, na lavagem dos equipamentos, lavagem de pisos, lavagem de caminhões. Isso tudo, essa água, ela está cheia de contaminantes que precisa ser tratada. Eles precisam ser tratados, porque não podem ser simplesmente lançados no corpo hídrico. O efluente bruto ele não pode ser lançado no corpo hídrico diretamente. O que acontece? A gente sempre trabalha com... Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a gente tem um efluente, ele está carregado de sólidos, material coloidal, e esse sólido e material coloidal e alguns contaminantes que estão dissolvidos nessa massa líquida, eles precisam ser removidos. Como é que isso acontece? A gente consegue fazer essa remoção através de decantação, flotação, geração de sólidos, ou então geração de gás. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é transformando aquele material que está na solução aquosa, a gente está transformando eles ou em sólidos ou em líquidos.
esse material, ele também vai precisar ser gerenciado. A gente, quando pensa em tratamento de efluentes, talvez pensa simplesmente só em largar o efluente num corpo hídrico ou fazer algum outro tipo de destinação, como, por exemplo, irrigação em solo, ou qualquer outro tipo de destinação. Tá? Mas esse material que é gerado no tratamento de efluentes, ele também precisa ser muito bem gerenciado. Então, quando a gente fala de efluente líquido, a gente também está falando de gerenciamento de resíduo sólido e também do gerenciamento de gases. Alguns gases que são gerados, por exemplo, gás carbônico e metano, que eles precisam ser muito bem gerenciados, porque eles são poluentes também, né? Eles contribuem para o efeito estufa, então a gente precisa ter um gerenciamento melhor. E o resíduo sólido também. Alguns desses sólidos que são gerados nas estações de tratamento de efluentes, esses sólidos eles podem ser perigosos ou não perigosos. E dependendo dessa classificação deles, a gente tem alguma destinação própria para cada um. Se for um resíduo perigoso, dificilmente, eu digo uma chance quase zero, desse resíduo ser colocado em solo, por exemplo. Ele tem que ser dado um tratamento bem mais específico, como, por exemplo, mandar para um aterro. Tá? E alguns resíduos que eles são mais biodegradáveis, um lodo aeróbio, um lodo anaeróbio, eles conseguem ter alguma outra utilização. Que aí, por exemplo, entra a parte da minha primeira pós-graduação que eu fiz, que é relacionado à utilização desse lodo para geração de energia. Então, a gente consegue utilizar esse sólido e gerar energia, a gente consegue queimar, por exemplo, o lodo seco já na caldeira e consegue gerar um pouco de energia, a gente consegue contribuir com um pouco de energia, tá? Energia térmica, no caso. A gente pode utilizar esse lodo também como incorporação no solo, e ele tem se demonstrado, dependendo da característica desse lodo, ele tem se demonstrado muito eficiente. A gente consegue plantar algumas culturas nesse solo. Existem algumas restrições, como, por exemplo, a gente não pode utilizar legumes ou algum tubérculo que entre em contato direto com o solo, a gente não pode utilizar o lodo para esse tipo de destinação. Tá? Então, teria que ser uma frutífera, alguma coisa assim, alguma pastagem. Tá? Então, a gente também tem... Quando a gente faz o tratamento de efluentes, ele não para simplesmente no corpo hídrico, né? A gente tem todo o resto do gerenciamento da parte de sólidos e da parte de líquidos também. Dando sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a origem dos efluentes. Tá? Esses efluentes, eles são gerados, que nem eu falei, eles podem ser gerados em várias etapas do processo produtivo, lavagem de pisos, lavagem de equipamentos, e eles trazem consigo uma quantidade de contaminantes muito grande. Tá? Esses contaminantes, quando os slides estiverem prontos, eu vou mostrar umas fotinhos para vocês, tá? Trazem algumas características para esse efluente que necessitam de tratamento. Por exemplo, se a gente pega um efluente de um frigorífico, por exemplo, ele tem uma coloração mais voltada para o vermelho, que é por causa do sangue, tá? Então, ele também tem um odor um pouco de carne mesmo, assim, sabe? Porque é um frigorífico, né? Então, vai ter esse cheiro, um cheiro mais forte. Então, a gente precisa passar por diversos tipos de tratamento. Porque o que acontece? Se a gente simplesmente lançar esse efluente no corpo hídrico, ele tem uma concentração de material orgânico muito grande e também uma coloração que não é condizente com o corpo hídrico. Então, esse efluente, ele, ao chegar no corpo hídrico, ele pode gerar vários problemas, como, por exemplo, diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido e causar a mortandade de alguns animais aquáticos que estão presentes naquele corpo hídrico. Tá? Também o que pode acontecer é um efluente que não tenha tanta matéria orgânica, mas ele tem bastante nutrientes, como, por exemplo, nitrogênio e fósforo. Esses nutrientes, eles podem causar o que vocês já conhecem, o que a gente chama de eutrofização do corpo hídrico. Começa a se desenvolver algumas algas, alguns materiais vegetais ali na parte da margem dos rios. Algumas vezes, dependendo da quantidade, consegue, por uma
distância bem grande, inclusive, tá? E isso gera, além do odor que fica ali naquela parte do rio, visivelmente também não é muito bom, tá? E pode causar também muitos problemas, muitos desequilíbrios no ecossistema ali daquela região, tá? Além disso, que nem a Lilian já tinha falado anteriormente na palestra dela, existem alguns organismos patogênicos também. Então, se a gente simplesmente jogar um efluente sem tratamento, que tenha muito patogênico, aquela água também vai ficar com uma característica microbiológica bem inadequada para consumo. Consumo, aqui a gente pode falar de ingestão e também de contato direto. Tá? A gente pode falar de contato direto também, como, por exemplo, quando tu vai na lagoa, por exemplo, e vai tomar banho. Tá? Então, isso aí pode ser o contato também. Agora chegaram os slides. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, esse aqui é que nem eu já tinha falado anteriormente para vocês, tá? O efluente líquido, ele é uma mistura, tá, de vários contaminantes. Esses contaminantes, eles podem estar dissolvidos, podem ser materiais coloidais, podem ser materiais em suspensão, que a gente precisa remover da água. E como é que a gente vai remover? Processos físicos, químicos, biológicos, que a gente consegue remover através da geração de sólidos ou então da geração de gases. O que acontece? Que seria o próximo slide. O que a gente tem que fazer no tratamento de efluentes? O efluente, quando ele vem da indústria, ele vem com uma carga orgânica muito elevada. Tá? Na base assim, de DQO, DBO, 4, 5 mil, dependendo da indústria que a gente está falando. Além de ter essa elevada carga orgânica, a gente precisa tratar o efluente porque ele traz sérios riscos à saúde. Que nem eu falei, eu estava falando há pouquinho, pode causar problemas quando tu for ingerir ou quando tu tiver um contato direto com essa água, tá? Além de trazer riscos ao meio ambiente, desequilíbrio do ecossistema, proliferação de algas, no caso de quando a gente lança muito nutriente num corpo hídrico. Atendimento à legislação, que vai ser um dos pontos da palestra de hoje, tá? A legislação está cada vez mais fechadinha, mais restritiva, e a gente precisa atender muito bem essa legislação. Por quê? A gente pensa, vamos atender DQO, DBO, nitrogênio e fósforo. Não. São vários metais, são vários herbicidas, são vários sólidos que a gente precisa atender. Além disso, tem todo o gerenciamento para tu coletar uma amostra representativa desse efluente, mandar para um laboratório. Então, a legislação ela está muito restritiva e ela tem a tendência de ficar muito mais. Além disso, se, por exemplo, tu tem a legislação que ela diz quais os padrões que tu tem que atender, se tu não estiver atendendo, a empresa, a indústria, ela corre o risco de ser autuada por órgãos fiscalizadores. Hein? Próximo slide, por favor. Que nem eu já tinha falado também, o lançamento inadequado. O lançamento inadequado, ele pode ser tanto visível quanto não visível. Nessas duas primeiras fotos de cima, a gente vê que a característica do efluente ela não está adequada. Esse primeiro ali, ele tem uma característica mais avermelhada, o outro ele tem uma característica acinzentada. Tá? Esses efluentes aí, eles com certeza estão prejudicando o corpo hídrico, mas muitas vezes também, como na fotinha de baixo, o efluente ele pode estar límpido, pode estar sem cheiro, mas no meio dele tem algum material dissolvido que provavelmente seja tóxico, que possa causar também mortandade de peixes, por exemplo, num corpo hídrico. Pode passar para o próximo slide, por favor. Uma das coisas que quando a gente tem uma estação de tratamento de efluentes que a gente precisa fazer é gerenciar essa estação. Um dos parâmetros que a gente consegue verificar é com relação à carga poluidora. Tu me ajuda a dar uma... São quantas toneladas de determinado poluente por ano que a gente lança num corpo hídrico. Como é que a gente faz essa continha? Bem simplesinha. A gente tem que ter a vazão média de lançamento de uma indústria, a concentração média de algum parâmetro, tá? Quantos dias de lançamento no ano que teve
E aí a gente consegue fazer ali com uma conversão de unidades, a gente consegue saber quantas toneladas por ano de determinado poluente a gente está lançando. Vamos pegar só um exemplo da DBO. Uma DBO, uma indústria de arroz, por exemplo, que tem uma vazão de 700 metros cúbicos por dia, tá? Uma vazão para uma indústria grande, que a gente tem bastante aqui na região. Se lançar sem o tratamento, a quantidade de carga poluidora de DBO no ano seria de 240. Com o tratamento adequado, a gente consegue atingir 0,61 toneladas de DBO por ano. Então, a gente consegue remover a carga poluidora com uma estação de tratamento que funcione direitinho, a gente consegue remover mais de 99% da carga poluidora em uma estação desse efluente. Bem? Próximo slide, por favor. Quais são os tipos de tratamento de efluentes? Nós temos 4 tipos de tratamento de efluentes. O primeiro tipo seria o pré-tratamento. O pré-tratamento seria a preparação do efluente para a estação de tratamento. Por quê? O que acontece? Quando vem um efluente de uma indústria, ele vem em determinados horários com concentrações diferentes de poluente, dependendo, pode vir com materiais que são carreados, tá? Que são sólidos. Tá? Então, a gente consegue remover, através de processos físicos só, a gente consegue remover alguns materiais que servem para proteger a estação de tratamento de efluentes. Tá? Proteger a estação, eu digo, no sentido de bombas e do próprio tratamento em si. No tratamento primário, a gente já utiliza o tratamento físico-químico, que envolvem reações químicas, e através da força da gravidade, que a gente consegue remover ou por decantação ou por flotação, a gente consegue remover os sólidos. E aí a gente separa esse sólido e o efluente segue adiante para o tratamento. O terceiro tipo de tratamento de efluente seria o tratamento secundário. No tratamento secundário, existem algumas reações bioquímicas que acontecem. Por quê? O tratamento é feito através de micro-organismos, tá? Então, o material que é biodegradável, ele vai conseguir ser tratado nessa parte do tratamento secundário. Aqui a gente consegue gerar, então, 3 fases. Por quê? Os micro-organismos, eles vão metabolizar a matéria orgânica. Quando eles metabolizam a matéria orgânica, seria a fonte de energia deles, eles conseguem se desenvolver mais, então eles estão se desenvolvendo, estão formando sólidos, e estão removendo da massa líquida, e também eles estão removendo o poluente da forma líquida através da produção de gás. Então aqui a gente tem a geração de 3 fases. Já no tratamento terciário, a gente tem um tratamento físico-químico, então a gente consegue utilizar reações químicas, tá? Principalmente para remoção de nutrientes. E também para fazer um polimento final de micropoluentes, patogênicos e outros micropoluentes. Próximo slide. Bem rapidinho, o pré-tratamento, o que serve? Então, para remoção de sólidos. Ele serve, então, para proteger os dispositivos do tratamento, tá? Evitar obstrução, abrasão de bombas, por exemplo. Quando a gente utiliza um sistema de gradeamento, por exemplo, o gradeamento ele tem uma abertura e tudo que for maior do que aquela abertura vai ficar retido nessa grade e não vai adiante para o tratamento. Isso é desejável para proteger os dispositivos do sistema de tratamento. Esses materiais eles podem ser inertes, como por exemplo a areia. Tá? A gente consegue remover areia também, não num sistema de gradeamento, mas a gente consegue remover num sistema adequado. Ou não, dependendo, a gente consegue também remover algum material não inerte. E o pré-tratamento, como a gente prepara para o resto da estação, a gente regula a vazão, que nem eu disse, existem picos numa indústria, por exemplo, se a gente pega uma indústria de laticínios que faz manteiga, leite em pó, doce de leite, ela não funciona tudo ao mesmo tempo. E a característica dos efluentes não é igual. Então, a gente sempre tem que ter um equalizador para regular essa vazão, tá? É um tanque pulmão que a gente chama, para que a vazão fique constante para o restante do tratamento e a carga orgânica também. Ou seja, a gente homogeneiza a concentração. A gente deixa ela o mais homogêneo possível para o sistema de tratamento, para evitar esses picos adiante. Porque se a gente tiver, por exemplo, uma carga muito grande, a gente tem que dosar mais produto químico. Se a gente tiver uma carga orgânica mais baixa, talvez menos produto químico. Então, e lá no biológico também, se a gente tiver uma carga orgânica muito grande, pode ser tóxico para as bactérias. Então, a gente precisa manter uma vazão
mais constante e uma concentração mais constante também. Esse é o objetivo do pré-tratamento. O próximo tipo de tratamento seria o tratamento primário, que vai estar nos próximos slides. O tratamento primário, a gente utiliza ele para remoção de material em suspensão e material coloidal. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza a floculação e a decantação ou flotação, adicionando produtos químicos. Então, aqui a gente tem uma reaçãozinha, tá? Que seriam os materiais coloidais que estão presentes nos efluentes. No momento que a gente adiciona um coagulante, que seria, por exemplo, um sal de alumínio, ou um tanino, um sal de ferro, ele vai formar um floco. A gente pode adicionar outro tipo de produto químico, que seria o polímero, que vai auxiliar tanto na flotação quanto na decantação. E esse material sólido, então, vai ter que ser removido do sistema para o efluente seguir o tratamento. A gente consegue uma remoção bem grande aqui no sistema primário. Se vocês conseguem ver nessa foto aí, nós temos 3 garrafinhas. A primeira é o efluente bruto. A segunda é com uma concentração X de produto químico. Então, a gente já consegue remover a coloração do efluente já bastante. E a terceira garrafinha seria com uma utilização de produto químico muito maior. Então, o produto químico também ajuda na melhoria da característica visual do efluente. Próximo slide. O tratamento secundário, ele envolve, então, micro-organismos. Como é que funciona? Nós temos sistemas anaeróbios e sistemas aeróbios. Os anaeróbios, as bactérias, elas vão metabolizar essa matéria orgânica sem a utilização do oxigênio. Como é que ela faz isso? Ela vai metabolizar, é a fonte de energia dela, geram outros micro-organismos, e aí vão ser gerados 2 gases, principalmente, o metano e o gás carbônico, o que a gente chama de biogás. Esse biogás, ele precisa ser tratado posteriormente. Por quê? O metano, ele é cerca de 20 vezes mais prejudicial à camada à atmosfera em si, do que o gás carbônico, tá? Então, a gente precisa fazer a oxidação desse metano para gás carbônico. Então, a gente sempre tem um tanque de gás com um flare que fica sempre ligado para poder queimar esse gás. Então, é um dos tipos de gerenciamento que a gente pode ter da geração dos gases. E gera o líquido, que seria o efluente. O sistema que a gente mais utiliza seria o reator WASB. Como é que funciona? O afluente, ele entra na parte de baixo do reator, onde tem uma manta de lodo. Tá? O reator WASB, ele é uma sigla em inglês de reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, na parte de baixo, a gente tem um leito fluidizado de lodo. O afluente entra ali, passa pelo tratamento, tá? Os micro-organismos vão fazer a metabolização dessa matéria, vai gerar gás, vai gerar outros micro-organismos. O biogás é coletado na parte superior e um pouquinho mais abaixo, o efluente segue para o restante do tratamento. Já os aeróbios, os micro-organismos, eles vão utilizar o oxigênio. Então, o oxigênio, são bactérias aeróbias, aqui no caso, que elas vão fazer a metabolização dessa matéria orgânica na presença de oxigênio. E aqui, no caso, a gente só gera o gás carbônico, porque se fosse gerado metano, ele já seria oxidado. Aqui a gente tem oxigênio dissolvido no sistema. E aqui o que a gente mais utiliza seria o lodo ativado, que consiste num reator, onde existe a aeração excessiva, as bactérias, o efluente entra nesse reator, e depois de um certo tempo a gente passa ele para um decantador, onde essas bactérias vão decantar. Boa parte delas retorna na fase endógena, que seria na parte inicial ali do reator, tá? E isso a gente chama de ativação do lodo, tá? Isso aí favorece a ativação do lodo. E o efluente clarificado sai na parte de cima do decantador secundário. Esse lodo ele precisa ser descartado com uma frequência muito maior do que anaeróbio, porque essas bactérias se desenvolvem muito rapidamente. Bem? Próximo slide. No tratamento secundário também a gente consegue fazer a nitrificação. Então, além da matéria orgânica, a gente consegue transformar a amônia e o nitrogênio orgânico em nitrito, nitrato e até em nitrogênio gás. Então, dependendo da zona que a gente tiver um tanque, seria uma zona aeróbia, a gente consegue fazer a nitrificação. E numa zona anóxica, a gente consegue fazer a desnitrificação. A gente consegue transformar, então, o nitrato em nitrogênio gás. Próximo slide, por favor.
Já no tratamento terciário, a gente utiliza para remoção de fósforo, principalmente aqui na região. Tá? Como é que funciona? A gente precisa ligar um sal metálico no fósforo, que vai decantar, vai gerar um composto químico que vai decantar. Pode ser como hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro. Tá? E vai ser gerado também radicais de hidrogênio. Então, o que acontece? No momento que a gente utiliza esse sistema de tratamento, o pH do sistema baixa. Então, a gente tem que ter cuidado também no controle de pH, porque não vai adiantar simplesmente a gente atender o padrão de fósforo, se não atender o pH. Se não, por exemplo, se a gente não fizer a remoção do fósforo, pode causar a eutrofização. Essa fotinha até fui eu que tirei de um momento de eutrofização que aconteceu na Lagoa dos Patos, lá em São Lourenço, cidade que eu nasci. Próximo slide, por exemplo. Outros tipos de processo também, que seriam a filtração. Tá? A gente, dependendo do tamanho do poro, a gente tem microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Dependendo do tamanho do poro, a gente consegue remover alguns tipos de vírus, de bactérias e até de íons. E à medida que vai aumentando, vai diminuindo o tamanho do poro, vai aumentando o custo também. Então, por exemplo, a microfiltração é mais barata do que a osmose reversa. Mas dependendo do caso, a gente tem que atingir alguns outros parâmetros, tá? Próximo slide, por favor. A adsorção também, que foi o tema do meu mestrado, que eu utilizei a biosorção, no caso, eu utilizei microalgas para absorver herbicidas em efluente, mas o mais comum que é utilizado é o carvão ativado. A diferença do carvão ativado para o carvão comum é que o carvão ativado ele tem mais poros do que o carvão comum. Então, a área superficial dele é muito maior. Isso favorece, então, a adsorção. A adsorção ela pode ser em quimisorção ou fisisorção. A quimisorção envolve reações químicas e a fisisorção é simplesmente atração de cargas. Próximo slide. Um outro tipo de tratamento que a gente tem também seria a troca iônica, que a gente consegue remover o nitrogênio, metais pesados, alguns sólidos orgânicos que estão dissolvidos. Como é que acontece? Nós temos uma coluna, essa coluna ela é recheada com um material com uma carga. Se for uma carga positiva e o efluente tiver íons positivos e negativos, por atração, os íons negativos serão atraídos, então, para essa parede, tá? Pelas cargas positivas, e a carga positiva vai adiante. Mas, se a gente quer remover a carga negativa do efluente, então, esse sistema de troca iônica é muito adequado. Tá bem? Próximo slide. Também a gente pode remover metais pesados. Aqui eu trouxe um estudo para vocês que tem alguns metais como cobalto, cromo, cobre e ferro, que dependendo da velocidade de agitação, então tu tendo um reator com agitação bem elevada, a gente consegue remover muito mais. Tá? E a gente consegue remover tanto por precipitação química, então a gente adiciona o produto químico e deixa agitando por um certo tempo, ou então por troca iônica também. A gente passa esse efluente na coluna. Se, por exemplo, for um ferro mais 2, a resina ela tem que ser de carga negativa para que o ferro mais 2 consiga ser atraído pela resina com carga negativa. Próximo slide. Uns processos que estão sendo muito desenvolvidos nos últimos anos são os processos oxidativos avançados. Como é que funciona? Quando tem a matéria orgânica no teu efluente, tu usa alguns radicais. O radical hidroxil, ele é o mais utilizado. Mas a gente pode utilizar também peróxido de hidrogênio, por exemplo, que é bem oxidante. Nesse caso aqui, a gente consegue remover essa matéria orgânica em compostos menores, tá? Ou então a gente consegue remover até a formação de gás carbônico e água. Então a gente consegue deixar o efluente quase sem contaminante. Isso é bastante utilizado para alguns compostos tóxicos ou recalcitrantes. Tá bem? Próximo slide. Bom, passando um pouquinho essa introduçãozinha sobre estações de tratamento de efluentes, eu vou trazer alguns estudos de caso de algumas estações de tratamento que eu acompanhei nesses anos de trabalho que eu tenho lá na Sanitec. O primeiro tipo de agroindústria que eu vou mostrar para vocês, ela é muito forte aqui na região, seria a indústria de arroz, principalmente a de arroz parboilizado. Como é que funciona? Esse efluente ele tem uma elevada carga orgânica, tá? Por quê? Nessa fotinho vocês veem alguns tanques de encharcamento. Então, o arroz, ele é colocado dentro desses tanques e a água potável também é colocada no tanque.
E aí tem algum processo ali de 5, 6 horas, numa temperatura X, que vai fazer com que algumas proteínas, algumas vitaminas sejam, através de fusão, vão da casca para o grão. Então ele fica mais nutritivo, o grão fica mais nutritivo, mas também acontece o contrário. Alguns contaminantes saem da casca do arroz e vão para o efluente. E esse efluente ele precisa ser tratado porque, por exemplo, a gente consegue uma quantidade de fósforo muito elevada no efluente bruto, de 90 miligramas por litro, mais ou menos, em alguns casos. E o padrão que a gente precisa atingir é 3 miligramas por litro. Então, ele precisa passar por um tratamento bem adequado. Esse processo que a gente chama do arroz parbolizado seria a parbolização, tá? A água de maceração. Essa água, então, ela é o efluente que é gerado na indústria que precisa ser tratado na estação de tratamento de efluentes. Próximo slide. Como é que funciona uma estação de tratamento de efluentes num arroz parbolizado, numa indústria de arroz parbolizado? A gente tem praticamente 3 tratamentos. O primário a gente não tem, porque por ser um efluente biodegradável, ele consegue ir direto para o tratamento secundário. Tá? Então a gente tem um pré-tratamento, que então é para proteger o resto da estação. Então caixa de areia, porque muitas vezes vem um pouco de areia do grão, tá? Peneiramento, porque vem às vezes algum grão da indústria também, tá? Então a gente precisa remover esses grãos, essa casca, por exemplo. Um tanque de equalização, para equalizar a vazão e a carga orgânica também. E torre de resfriamento, que nem eu falei para vocês, o efluente do arroz parbolizado, ele tem uma temperatura de 50, 60 graus quando chega na estação, mais ou menos. Então a gente precisa baixar para que os micro-organismos consigam fazer o tratamento adequado. Já no tratamento secundário, a gente pode utilizar o reator WASB e o reator biológico aerado, que seria o lodo ativado. E para remoção de nutrientes, principalmente o fósforo, a gente tem no tratamento terciário um floculador e um decantador terciário. Próximo slide. Bom, aqui seria o pré-tratamento, então, de uma indústria de arroz. A primeira fotinha seria uma caixa de areia, tá? Como é que funciona? O efluente ele vem com uma velocidade X, ela é uma caixa na horizontal. À medida que o efluente chega nessa caixa horizontal, ele vai perdendo um pouco da velocidade dele, e a areia, ela não vai junto com o efluente para o restante do tratamento. Ela vai decantando pela força da gravidade. Então, sempre é dividido em 2, porque quando estiver passando num, o operador consegue tirar a areia que já veio com o efluente. Depois a gente passa por um sistema de peneiramento, que pode ser uma peneira estática, tá? Ou então pode ser uma peneira autolimpante, que aqui vão ficar retidos os grãos, a casca, que vem um pouco lá da indústria. Próximo slide, por favor. Depois de passar por essa peneira, o efluente então vai para o equalizador. Então aqui a gente tem os agitadores superficiais, que vai fazer essa homogeneização do efluente. O efluente do arroz parbolizado, ele tem uma característica de ter um pH bem baixo, um pH de 5. E o pH de 5 ele não é muito bom lá para as bactérias, então a gente precisa aumentar um pouco esse pH, até 7,5, 8 mais ou menos. Então as indústrias têm que utilizar soda cáustica para aumentar esse pH. Então a soda cáustica ela tem que ser também muito bem gerenciada, bacia de contenção e tudo, bombear e controlar esse pH para o restante do tratamento. É sempre muito interessante, não só ter... eu sempre brinco assim, que não basta a gente ter uma Ferrari, que seria a estação de tratamento. A gente tem que saber pilotar essa Ferrari. Então não adianta a gente ter uma estação que foi bem projetada, se ela não for muito bem operada. Então a gente sempre tem que monitorar. Próximo slide, por favor. Depois de passar por essa equalização, então passa por torres de resfriamento. Então ela tem os ventiladorzinhos ali na parte de baixo. E o efluente passa ali, ele é resfriado até uma temperatura de 30 graus mais ou menos, e aí ele consegue passar pelo restante do tratamento. Próximo slide. Aqui seria a superfície de um reator WASB, então seria o tratamento secundário, o início do tratamento secundário. Aqui na parte superior, dá para ver que tem alguma formação de espuma, mas isso aqui é normal. Essa espuma, muitas vezes, ela vem com um lodo que é gerado na parte de baixo ali do reator, onde ficam as bactérias anaeróbias, tá?
Esse lodo que vem para a superfície, ele é um lodo mais fino. O lodo do WASB, do reator WASB, ele é mais granulado, ele tem uma decantação muito grande. E esse que vem para cima, a gente chama que está sendo lavado esse lodo. Então, até é desejável que esse lodo vá adiante, para que fique efetivamente só o lodo bom para tratamento. Tá? E ali na parte superior, então, a gente consegue coletar o efluente, e lá no fundinho da foto, existe o tanque de gás. Então, ali que é coletado o gás, que precisa ser queimado, tá? Para a gente poder fazer a oxidação do metano até gás carbônico. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu tenho uma fotinha que mostra melhor esse tanque. Tá? Aqui o tanque está sem gás. À medida que for gerando gás, a parte interna dele vai subindo até essa partezinha triangular na parte superior da foto. Quando ele chega nessa partezinha superior triangular, ele aciona o flare, que seria esse equipamento que está do lado dele, e aí ele tem uma chama, ele tem uma faísca que vai gerar uma chama, e essa chama, na verdade, o que está acontecendo, a gente está queimando o metano em gás carbônico. Se vocês passarem de noite aqui na BR-116, vocês vão conseguir ver algumas indústrias com essa chama. Essa chama que vocês vão conseguir ver seria a chama dos gases gerados no reator WASP. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem a fotinho do lodo anaeróbio. Então, esse lodo anaeróbio ele é preto. Essa é a característica das bactérias. Tá? A gente consegue ter uma eficiência de até 70% de remoção de matéria orgânica num reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, a gente consegue remover ali de 1.900 miligramas por litro até 700, mais ou menos. Às vezes, alguns resultados bem mais otimistas do que 700, tá? Eu peguei aqui um resultado não tão otimista assim. A gente já conseguiu na base de 400, 500. Próximo slide. Passando pelo tratamento do reator WASB, a gente consegue remover boa parte da matéria orgânica, mas ainda não atingiu o padrão dessa matéria orgânica em DQO e DBO. E também a gente precisa remover o nitrogênio, que nem eu falei lá no início. O nitrogênio, a gente precisa de uma zona aeróbia, que a gente vai remover, vai transformar o nitrogênio orgânico, amônia, para nitrito e nitrato. Então, a gente precisa de um sistema aeróbio, que seria esse sistema aqui. Esse sistema é uma foto, uma vista superior que vocês estão vendo, de uma indústria aqui de Pelotas, tá? Que tem a aeração, então existe um soprador de ar, uns difusores na parte de baixo desse tanque, que mantém a massa sempre em agitação, tá? Que depois vão passar para um decantador, onde essas bactérias vão decantar, boa parte delas retornam para o sistema, e o efluente clarificado passa adiante para o tratamento. Então aqui a gente consegue remover a DBO de 700 para 40, e o padrão de DBO para esse tipo de indústria é na base de 80, então a gente está bem dentro do padrão. E o nitrogênio total que Geodal também, a gente consegue remover de 88 para 5, e o padrão é 20. Então a gente, com um sistema bem planejado e um sistema bem operado, a gente consegue atingir todos os padrões especificados na legislação. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem alguns exemplos do lodo aeróbio. O lodo ideal é essa primeira fotinho, que é uma mistura de bactérias heterotróficas, algumas filamentosas, protozoários, fungos, tá? Esse aqui é o lodo adequado, porque elas vão formar um floco e esse floco consegue decantar. Se o lodo ficar muito velho, ou se acontecer algum outro tipo de problema na estação, forma esse lodo pinpoint, que são uns lodinhos menorzinhos, e vai criar uma turbidez no teu efluente, e também o lodo vai flotar. Isso não é o desejável. E se a gente começa, por exemplo, a utilizar muito, mandar muito pH baixo para lá, e alguns outros tipos de problemas também, começa a se desenvolver muita bactéria filamentosa, que aí a gente gera o processo chamado de bulking filamentoso, que é um processo indesejado. A gente então precisa, as bactérias filamentosas, elas são necessárias para o tratamento, mas numa concentração X. Se elas começam a se desenvolver demais, começa a dar problema no sistema de tratamento. Próximo slide. Aqui a gente tem uma vista superior do decantador secundário, então depois de passar por todo aquele tanque, ele vem para esse outro tanque, onde as bactérias decantam, o efluente sai na parte de cima. Próximo slide.
Já o tratamento terciário, então, a gente utiliza os produtos químicos. Então, para a gente ter a reação, para a gente ter uma reação entre o efluente e o produto químico, a gente precisa ter algumas pás agitadoras. Então, a gente utiliza um floculador. Então, a gente usa esse floculador de palhetas, que a gente chama. Próximo slide. E aí, depois, a gente utiliza um decantador lamelar. O decantador lamelar, ele é pequeno, porém, como ele tem as lamelas aumentam a área superficial desse decantador. Então, favorece, aumenta a velocidade de decantação. Então, tu consegue colocar um decantador lamelar, ao invés de um modular, por exemplo, que seria muito maior. A gente colocando um lamelar, a área fica menor e a gente consegue ter a mesma eficiência do que se fosse usar um decantador maior. Próximo slide. Um outro tipo de indústria muito forte aqui na região seria a de laticínios. Então, a geração de efluente numa indústria de laticínios vem da lavagem de caminhões, da recepção de leite, lavagem de pisos, lavagem dos equipamentos. Então, vem com muito resíduo de leite, açúcar, alguns condimentos e alguns produtos químicos também, porque algumas limpezas, as limpezas CIP, se eu não me engano, elas utilizam soda e ácido. Então, esses produtos químicos também vão adiante. Próximo slide, por favor. Já aqui, a gente já tem um tratamento primário. Por quê? Como tem resíduo de leite, escuma, a gente precisa remover essa escuma antes de mandar para o tratamento secundário. Então, a gente utiliza um flotador. Então, para tratamento seria a mesma parte de um arroz parabolizado, caixa de areia, peneiramento, equalização. A gente tem o tratamento primário, então dosa produtos químicos num flotador para remover todo esse material que tem tendência a flotar, remove o material flotado e o efluente segue adiante no tratamento. O secundário também com o reator UASB, um reator biológico aerábico, que seria um dilodo ativado. E no tratamento terciário, o floculador e decantador terciário também para remoção do fósforo. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma fotinho de como é um flotador. Então, os produtos químicos eles são adicionados na tubulação, onde o efluente está vindo. Então, aquela turbulência do efluente na tubulação já serve como reação. Então, tu tem o efluente, o produto químico, a velocidade dele na tubulação. Quando ele chega nesse tanque, ele tem a tendência de flotar. Então, tem uma ponte raspadora, que ela passa por toda essa extensão do flotador, remove o sólido e o efluente líquido sai na parte de baixo desse flotador. Próximo slide. Então, aqui a gente consegue remover a DBO em quase 50%. E óleos e graxas na base de 95%. Então, o flotador ele serve bastante para a gente tirar sólidos, óleos e graxas e até material biodegradável também. Então, ele é essencial para uma indústria de laticínios. Próximo slide. Depois de passar também por um reator anaeróbio, que tem a mesma eficiência de um tratamento lá da indústria de arroz, o efluente depois passa para um sistema de lodo ativado, que na concepção é o mesmo daquela outra fotinha que eu mostrei para vocês, só que aqui ele é em formato de lagoa. Uma lagoa com uma manta de PAD, não pode mais utilizar o que antigamente o pessoal utilizava sem as lonas, tá? Precisa ter uma impermeabilização. Aqui, então, o efluente vai passar por todo o tratamento. As bactérias aeróbias, elas têm essa característica de ser um lodo marronzinho, tá? Quase um achocolatado, eu brinco que seria um achocolatado, que seria o ideal, tá? Mas mesmo assim, mesmo a gente visualmente, que a gente consegue ver, a gente precisa monitorar alguns outros parâmetros, pH, oxigênio dissolvido, sólidos e vários outros. Próximo slide. Aqui uma comparação de como chega o efluente de uma indústria de laticínios. Então, ele chega com essa característica de leite mesmo, bem esbranquiçado. E lá no final, depois de passar por todo o tratamento, ele sai praticamente como uma água limpa. Claro que a característica dele não é de água potável, mas bem dentro da legislação, tá? E quase sem nada de sólido, com pouquíssimo poluente, pouquíssimo nutriente, tá? Se a gente colocar o efluente tratado num copinho e colocar água potável no outro, a gente muitas vezes não consegue ver a diferença visual, mas existe uma diferença em alguns parâmetros. Próximo slide. Uma outra indústria forte também da região, que já foi muito forte, seria de frigorífico. Frigorífico, então, ele tem duas linhas, a linha vermelha e a linha verde.
Tá? Então, alguns despejos, os despejos desse tipo de indústria, eles são putrescíveis, então tem aquele cheirinho que dá um mau odor, e tem uma carga orgânica muito grande, então que precisa passar por tratamento também. Próximo slide. Seria praticamente o mesmo tipo de estação de tratamento de uma indústria de laticínios, para um frigorífico. Então, ele envolve o mesmo fluxograma. Vai depender da concepção, a vazão, por exemplo, tá? Quando a gente for projetar uma estação, a gente tem que... São algumas variáveis que a gente precisa ver, inclusive vazão, tempo, porque alguns podem ser embatelado, outros podem ser de forma contínua, mas o fluxograma da estação é praticamente o mesmo. Próximo slide. Uma indústria muito forte aqui da região sul, Morro Redondo, Pelotas, seria a fábrica de conservas, principalmente a de pêssego. Nesse tipo de indústria, o pêssego ele passa pela pelagem, que a gente chama, que eles utilizam soda. Então, o efluente de indústria de conservas, de compota de pêssego, vem com pH muito alto. Então, a gente precisa passar ali no pré-tratamento, precisa colocar um ácido sulfúrico, um ácido forte. Por quê? Se a gente for colocar um ácido fraco, a gente vai dosar, e não vai aumentar o pH. Não vai diminuir o pH, no caso, porque o pH já está vindo alto. Então, a gente tem que usar, como a soda é uma base forte, a gente precisa utilizar um ácido forte para poder neutralizar esse efluente. Se a gente for dosando só ácido fraco, a gente não consegue atingir uma neutralidade. Próximo slide, por favor. Também, o mesmo caso. Existem algumas escumas nesse efluente que tem tendência a flotar. Então, o fluxograma da estação de uma fábrica de conservas, de pêssego, por exemplo, é a mesma de um frigorífico e de uma indústria de laticínios. Bem, caixa de areia, peneiramento, equalização, flotador, reatores, anaeróbio e aeróbio, floculador e decantador terciário. Próximo slide. Aqui a gente tem o equalizador de uma indústria de pêssego, daqui da região, tá? Ali em cima, na parte superior dele, existem duas peneiras estáticas, por quê? O efluente que vem ali da pelagem do pêssego, muita casquinha, às vezes até caroço, ele vem junto com o efluente. Então, para proteger o restante da estação, as bombas, a gente precisa remover nessas peneiras esse material. Tá? Então, esse material depois é recolhido, é dado destinação adequada, e o efluente, então, passa pelo tratamento. E ele tem essa característica, não sei se vocês conseguem ver na foto, mas a coloração dele é bem escura. Tá? Então, se, por exemplo, for lançar isso aqui direto no corpo hídrico, vai dar um problema bem absurdo. Bem? Próximo slide. Uma indústria forte, principalmente em Rio Grande, seria a indústria de pescados. Tá? Então, o pessoal nesse tipo de indústria faz a evisceração, tira as escamas, lava o peixe, então vem um pouquinho de sangue. Algumas coisas são feitas por imersão em cloretos, o peixe tem gordura também, tá? Então, é um efluente que precisa passar por tratamento. Não é simplesmente... Não é porque o peixe veio da água que a gente pode lançar o efluente bruto do peixe direto na água de novo, tá? A gente precisa atender os padrões que são exigidos pela legislação, tá bem? Próximo slide. E também, o fluxograma ele é bem parecido com o das outras indústrias, tá? Nesse caso aqui, ele não tem tratamento terciário, porque não tem muito nutriente, fósforo principalmente, nesse tipo de indústria, tá? Mas, se por acaso é uma indústria que utiliza muito detergente para fazer limpezas, aí a gente tem que prever um tratamento terciário, tá? Mas geralmente não possui. E o fluxograma é parecido. Caixa de areia, peneiramento, equalização, flotador, reator WASB e um reator biológico aerado, que seria o lodo ativado. Próximo slide, por favor. Aqui, então, a gente tem o princípio do tratamento de uma indústria de pescados. Então, aqui a gente tem a peneira. Tá? Então, o efluente ele passa na peneira. Essa peneira ela tem uma certa abertura de fenda. O que for menor do que essa abertura vai ficar retido e o efluente vai adiante. Então, aqui a gente tem aquelas caixinhas, caixa característica de peixe mesmo, né? Que está voltando a escama do peixe
que precisa ser removido do sistema de tratamento. E aí depois precisa ser dada a destinação desse sólido. Pode ser para compostagem, alguma coisa assim. Bem, próximo slide. E a gente também precisa fazer o monitoramento do processo. Tá? Então, lá no fim da estação, a gente precisa saber qual a vazão que a gente está lançando. É um dos parâmetros que a gente precisa atender na legislação. No momento que a gente faz um licenciamento ambiental, a gente tem que falar para o órgão fiscalizador qual é a vazão máxima que tu vai gerar. Se por acaso for feita uma fiscalização e estiver lançando mais do que aquilo que está licenciado, vai vir a autuação. E também da indústria para quem for fazer o projeto. Não adianta nada querer economizar, e aí, por exemplo, assim, fazer uma estação para 200 metros cúbicos e quando vê, tu está tratando 500 metros cúbicos por dia, tá? 2,5 vezes mais. Então, o sistema ele pode atender um pouquinho, mas não vai atender plenamente a legislação. Tá? Então, tem que ter essa conversa da indústria com quem for projetar a estação de tratamento, os dados têm que ser reais, e da indústria com o órgão fiscalizador também, porque passa por fiscalização e é um dos parâmetros que a gente precisa atender também. Próximo slide, por favor. Só para que vocês consigam enxergar mais ou menos alguns parâmetros que precisam ser atendidos, tá? A DBO, numa indústria de arroz parboilizado, então, a gente entra com 1.900 de DBO, tá? no efluente bruto, e sai com 40. Então, a gente tem uma eficiência de remoção de 98%. Já de laticínios, a DBO é um pouquinho menor, 1.100, mais ou menos. E a gente consegue uma DBO de 6. Então, eficiência de 99%. Tá? Claro, bem projetada e bem operada. E nitrogênio, a mesma coisa. A gente consegue remover mais de 90% do nitrogênio, através de nitrificação e desnitrificação. Bem, próximo slide, por favor. Então, agora eu vou falar um pouquinho das legislações ambientais para atendimento dos padrões de lançamento. Essa é a última parte agora da palestra. Como vocês já são futuros gestores ambientais, já devem ter visto a parte de legislação ambiental, existem várias esferas que a gente precisa atender. Existe a esfera federal, a estadual e a municipal. É isso aí. Porém, o que acontece? A federal ela vai dar um norte para que os estados possam fazer umas legislações mais restritivas. E, por sua vez, os municípios também. Se eles acharem por bem que, aqui a gente tem um rio que ele não comporta tanto nitrogênio, tanto fósforo, então eu acho que a gente vai fazer um estudo aqui e vai fazer uma legislação mais restritiva do que a estadual. Isso pode. O que não pode acontecer, por exemplo, é o Estado colocar lá que o padrão de DBO é 80 miligramas por litro e o município fazer uma legislação que o padrão pode ser 100. Ou seja, o município ele pode ser mais restritivo do que o Estado e o Estado ele pode ser mais restritivo do que o federal. Então, aqui no federal a gente tem o IBAMA, tem o CONAMA, tem vários conselhos. A gente também tem a própria ABNT, que dá alguns regramentos para a gente, para fazer a amostragem, até dimensionamento de algumas estações. Tá? No estado aqui a gente tem a FEPAM, que seria o órgão fiscalizador. Tá? A gente teria o CONSEMA também, tem o DRH, que seria o Departamento de Recursos Hídricos. No município, aqui de Pelotas, a gente tem a Secretaria de Qualidade Ambiental, tem o COMPAN, que seria o Conselho de Proteção Ambiental do município. Tá? Então, todas elas têm que se conversar, mas o Estado e o município, eles podem ser mais restritivos e muitas vezes devem, porque se a gente tem uma legislação federal, o que pode ser real para cá não é tão real lá para cima, entendeu? A gente pode ter algumas diferenças em alguns padrões devido a questões ambientais mesmo de várias partes do país. Então, o Estado, ele geralmente, e a FEPAM, ela é muito atuante nisso, tá? A FEPAM, ela faz, a FEPAM, o CONSEMA, eles fazem diretrizes, resoluções mais restritivas, e o município também, aqui de Pelotas também. Próximo slide, por favor. Vamos pegar só como exemplo aqui a resolução CONAMA 357, que ela foi feita em 2005 e ainda está vigente, são 16 anos que ela existe. O que ela faz? Ela classifica os corpos hídricos com alguns parâmetros, tá?
E aí bota lá como classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Classe especial é uma qualidade excelente de água, então tem alguns parâmetros que são bem restritivos, tá? E classe 4 seria a qualidade ruim. Seria praticamente só utilizar a água para navegação. Então, os usos mais exigentes, eles são para a classe especial, e os usos menos exigentes são para a classe 4. Próximo slide. Aqui só para que vocês saibam, um corpo hídrico classe 2. Quando os comitês de bacia, eles ainda não fizeram a classificação dos corpos hídricos daquela bacia, automaticamente o corpo hídrico, ele é classe 2. Então, ele tem que atender a esses padrões. DPO de 5, turbidez de 100, cor de 75, oxigênio dissolvido em 5 e vários outros parâmetros, tá? Aqui só trouxe alguns. Então, só para que vocês saibam, cada classe tem tem vários parâmetros que precisam ser atendidos. Próximo slide. Agora falando de efluentes, tá? Até agora a gente falou do corpo hídrico que vai receber o efluente. Efluente. Então, em 2017, veio uma atualização do CONSEMA que trouxe alguns padrões mais restritivos, como, por exemplo, a DQO. O padrão mais restritivo antigo era de 150 e agora está em 120. Tá? Então, alguns parâmetros ficaram bem mais restritivos. E a legislação anterior era de 2006, então passaram-se 11 anos e a legislação ela foi ficando mais restritiva. Bem, próximo slide. Além disso, os órgãos ambientais hoje em dia, eles estão pedindo estudos de capacidade de suporte. Mas o que é isso? Seria a quantidade de efluente que um corpo hídrico pode receber. Tá? Então, simplificadamente, como é que é feito? A gente precisa saber a vazão mínima do corpo hídrico. Tá? Então, no tempo de seca, qual é essa vazão mínima do corpo hídrico? A vazão máxima do efluente, que pode ser lançada. Aí a gente tem que pegar o padrão de emissão lá naquela resolução do CONAMA, tá? O padrão de emissão na resolução do CONSEMA, que seria o lançamento de efluentes, e a concentração daquele poluente conforme a classe lá do corpo hídrico. Então a gente tem que fazer uma continha. O que tiver à esquerda dessa inequação tem que ser maior ou igual do que o que tiver do lado direito. Se não tiver, é porque aquele corpo hídrico não comporta receber naquele padrão de emissão que foi estipulado na resolução do CONSEMA. Então, o que acontece? Aquele padrão, por exemplo, de DBO, que seria 80, agora vai ter que ser 60, 50, 40, talvez. Então, a FEPAM está pedindo esses estudos de capacidade de suporte aqui no Rio Grande do Sul, tá, para as indústrias novas, para saber se pode lançar com aquele padrão da resolução. Se não der, o padrão vai ter que ser mais restritivo. E vocês também, como gestores ambientais, uma coisa muito importante, quando vocês forem pegar uma indústria para licenciar, é muito importante que vocês vejam a quantidade de água que está disponível, se ela vai utilizar, e se aquele corpo hídrico pode receber a quantidade de efluentes. Então, além de ver todas as outras variáveis, a água ela é muito importante. Bem, próximo slide, por favor. Só para que vocês vejam aqui um estudo de caso, foi feito um estudo numa bacia, para um corpo hídrico e para uma indústria. Se a gente fosse atender a legislação, a DBO seria 120, mas por esse estudo, se aquela indústria ficasse naquele ponto, a DBO teria que ser 3,64, um padrão muito restritivo. Tá? E o fósforo também, ó, que seria 4 para aquela vazão daquela indústria, vai ter que ser agora 0,07, porque a bacia é muito pequena. Então, quanto maior for a bacia de drenagem, melhor. Tá? Melhor, porque o padrão ele vai ser, ele não vai ser tão restritivo. Bem, próximo slide, por favor. Para finalizar, eu trago aqui a resolução de toxicidade, que também foi feita em 2006, tá? E ela foi a 129 de 2006. Essa resolução do CONSEMA, o que ela dizia? Ela tinha um prazo de 14 anos, e ela botava algumas metas. Em 4 anos, tá? Podia ter um fator de toxicidade no teu efluente entre 1 e 4, mas comparando com o corpo hídrico, tá? Então tinha que ter a vazão do corpo hídrico. Depois desses 4 anos, teria mais um prazo de 4 anos para atender toxicidade aguda em 3 níveis tróficos com fator de toxicidade igual a 1. O que isso quer dizer? Tu pega 100% do efluente, tu faz o teste de toxicidade e não
e esse efluente não gera toxicidade para os organismos. Tá? É uma coisa, às vezes, meio difícil de conseguir, mas as estações que a gente atende, elas conseguem atingir. Depois seria a toxicidade crônica, tá? Que aí são ensaios mais longos, tá? E depois seria a genotoxicidade. Próximo slide, por favor. E aí, em 2017, ela foi atualizada. Então, aquilo de genotoxicidade não existe mais, talvez tenha sido um passo grande demais para a gente atender genotoxicidade. Tá? Então, agora é só a toxicidade aguda e toxicidade crônica, são em 2 níveis tróficos e não mais em 3. E os padrões são estabelecidos por uma resolução federal, não mais estadual. Próximo slide, por favor. E aí tem que fazer algumas continhas para saber se aquele efluente é tóxico ou não. Então, a gente precisa saber a concentração desse efluente no corpo hídrico, então tem algumas variáveis que a gente precisa calcular. Depois, a gente tem como pegar os resultados das análises de toxicidade e comparar. Se eles forem maiores ou iguais do que a concentração de efluente, é porque tem problema. Tá? Então, o fator de toxicidade, que seria para toxicidade aguda, no terceiro caso aqui, tá? Tem uma continha que a gente tem que fazer, que aí tem que atender. E a mesma coisa serve para a toxicidade crônica, que aí a concentração de efluente no corpo receptor tem que ser menor ou igual do que a concentração efetiva de efeito não observado na toxicidade. Bem? Próximo slide, por favor. Então, para concluir, que nem eu já tinha falado para vocês, se a estação ela for bem projetada e operada, ela atende os padrões físico-químicos e toxicológicos. Tá? Para ela funcionar bem, ela precisa de ter tratamento físico-químico e biológico em conjunto. Tá? As legislações elas estão evoluindo. A tendência, então, é a gente ter tratamentos mais avançados. Tá? Então, outros tipos de legislação também estão sendo colocadas em prática, como até para amostragem de efluente e a análise por laboratórios. A industrialização está aumentando, então ela consome mais água, o que pode trazer padrões mais restritivos para o futuro. E uma coisa muito importante, tá? Que a destinação dos resíduos sólidos ela tem que ser muito bem gerenciada. Resíduo perigoso só pode ir para local que pode receber resíduo perigoso. E o resíduo mais biodegradável, dependendo de alguns estudos, ele pode ser disposto para compostagem, incorporação ao solo, por exemplo. Tá bem? Seria isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tá? Eu fico aberto às perguntas. Tá? Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que tenha sido de grande valia a minha experiência e o que eu acho que vai acontecer para o futuro com as legislações ambientais também. Tá mudo, Igor. Problemas técnicos. Sim. Inclusive, te dizer assim, parabéns, tu fostes o premiado com o primeiro problema técnico da nossa semana acadêmica foi contigo, olha aí. Eu tentei dar uma... A gente não tinha tido problema técnico ainda, assim, nesse nível, assim, do computador simplesmente trancar. Acontece. Tecnologia, assim, não adianta. Mas te agradecer, porque se tu fosse premiado, e te saísse muito bem. Caiu tudo aqui na minha estação aqui, eu fiquei acompanhando pelo telefone ali, eu disse assim, meu Deus do céu, e agora? Eu não vi quem é que estava passando os slides depois, mas agradeço bastante também. Fui eu. Eu caí, eu voltei, eu abri para conseguir, mas assim, eu te agradecer, te pedir desculpas, porque te prejudicamos, né, na tua apresentação aí, te dar os parabéns, tu te saísse muito bem. Não poderia ter tido um problema técnico com um melhor palestrante do que contigo. Então, muito obrigado, tá? A tua palestra foi, sem dúvida alguma, muito boa. Tu trouxe, assim, várias curiosidades que talvez a gente não tivesse, assim, noção de como funciona, né? Essa questão do dia a dia, de como funciona realmente esse tratamento dentro das fábricas e questão de licenciamento ambiental, que também é uma coisa que a gente às vezes tem muita dúvida, né? Porque muda muito de lugar para lugar, né? E a gente não entende às vezes muito disso, pensa que
que as coisas são exatamente de uma forma e não é bem assim que funciona. Dependendo de lugar para lugar, pode ter um pouco mais de, vamos dizer assim, uma legislação um pouco mais frouxa ou um pouco mais amarrada, né? Sim. Então, te agradecer também pela forma como tu conseguiu passar essas informações para a gente. E vamos colocar aqui algumas perguntas para ti, porque não é só elogio, tem pergunta também. Tá bem. Então, ele disse que sempre teve curiosidade de saber como ocorria isso dentro de empresas. Muito legal ver os estudos de caso. Aí ela pergunta, há espaços para gestores ambientais no mercado de gerenciamento de efluentes? Não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Inclusive, lá na Sanitec, a gente já pegou alguns estudantes da gestão ambiental, tá? Para me ajudar. Agora tem uma outra menina lá já da engenharia ambiental, mas quando eu trabalhava sozinho, eu pegava alguns estagiários, tanto da gestão ambiental, daí da Federal, quanto do IFE. Tem espaço, sim. Tá? Monitoramento das estações de tratamento de efluentes, fazer essas medições, inclusive a parte de licenciamento das estações, tem espaço, tem campo de trabalho, sim, para gestores ambientais, não tem dúvida disso. Bom saber que é uma área a ser explorada, então, que a gente pode também colocar na lista. Sim. E logo que... É a Bárbara também. Logo que entrei para o curso, fizemos uma visita à estação de tratamento de Santa Bárbara para ver todo o processo de água, que a água passa. É bem interessante. Não sei se já... O tratamento de água, ele é bem parecido com o tratamento de efluentes, só que ele não envolve tratamento biológico, é mais físico-químico mesmo. Então, é bem legal de ver, porque tu vê o floco se formando, decantando, é bem legal também. E a gente mexe também com a água bruta, então a gente também faz os projetos de ETA, Estação de Tratamento de Água, para poder utilizar na indústria, que a indústria vai utilizar nos processos e aí gera o efluente. Então, a gente também faz essas duas partes também. E vocês também que fazem a medição para saber aquela questão da qualidade da água, se é uma qualidade especial, qualidade 1, 2, 3, 4? Então, é um campo que nos últimos 3, 4 anos, a FEPAM, o órgão fiscalizador ambiental aqui do Rio Grande do Sul, ela tem exigido de muita indústria, principalmente as que estão se instalando, tá? E algumas com uma vazão um pouquinho mais elevada, ela também já está pedindo, tá? A gente faz esse monitoramento também, tá? Em parceria com laboratórios, porque eu falei bem rapidinho ali no finalzinho, que agora para fazer a amostragem e a análise de uma água, de um efluente, do solo, do resíduo, tu precisa, tanto a amostragem quanto o laboratório, serem acreditados numa ISO, a ISO 17025. Tá? Isso, por exemplo, a gente ainda lá na Sanitec não tem, mas nós temos parcerias com laboratórios que conseguem fazer esse tipo de monitoramento. Então, a gente acompanha, faz os trabalhos, eu só não consigo fazer a coleta e a análise em si. Mas a gente faz o projeto, a gente faz o monitoramento e tudo, isso tudo a gente consegue fazer. Sim. Bom, olha, depois do show que tu desse aqui pra gente agora, deixar só aqui o elogio da Andréia aqui, agradecendo, ótima palestra, rica em informações com um tema importante. Sem dúvida alguma, um tema muito importante e um tema que a gente também, né, quando fala em água e efluentes, é sempre um tema interessante, e eu acho que no teu caso também é muito bacana, porque mostra para todo mundo que está buscando a qualificação, que está estudando, né, que está aí trilhando esse caminho para se tornar um gestor ambiental ou algo relacionado à área ambiental, ver áreas de atuação e como elas são realizadas, o passo a passo de cada uma delas, né? Onde exatamente que a gente poderia atuar, né? Isso aí, a tua palestra, acho que principalmente mostra para a gente, nos instiga o pensamento de onde poderíamos, né, no caso, nós nos encaixarmos nisso no futuro. Então, sim, eu queria te agradecer demais pela tua presença. Novamente te pedir desculpa não vou nem pedir em nome da organização, vou pedir a desculpa em meu nome, porque eu é que caí, né? E eu é que estava cuidando dessa parte da transmissão. Então, te pedir desculpa novamente, te desejar uma boa tarde, um bom restante de semana. Sei que também para ti, com tuas funções e as outras coisas que tu tem que fazer ao longo do teu dia, eu valorizo demais assim o tempo que cada um de vocês destinou para estar aqui conosco, né?
separar assim, esse pouquinho de tempo para nos ajudar tanto como vocês estão fazendo. Então, te agradecer novamente. Espero que próximas vezes a gente consiga fazer de forma presencial, sem problemas técnicos dessa ordem. E um grande abraço, Roberto. Abraço para ti, Igor. Agradeço também à comissão organizadora, ao pessoal que assistiu. Espero que tenham gostado bastante. Pode ter sido um pouco corrido e tudo, mas daria para fazer uma aula de tratamento de efluentes. Mas eu acho que deu para pegar os princípios assim do que envolve tratamento de efluentes, legislação e tudo. E quem quiser saber mais, a gente deixou aí o link do site da Sanitec, tá no comentário ali, tá no pessoal, tá mandando ali no chat, pode acessar, que tem mais informações também no site, né, Alberto? Tem. Então o pessoal aí acessa e segue a pesquisa. Isso aí. Tá bom, um abração, Alberto. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, tchau, tchau.